Olá, amigos! Que a paz do Deus Pai, Filho e Espírito Santo alcance a sua casa, a sua vida, a sua família. Estamos de volta aqui para continuarmos o estudo das bem-aventuranças do Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, baseados no livro do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Hoje nós vamos falar da quarta bem-aventurança, que está em Mateus capítulo 5, versículo 6, tá bom? Você que não acompanhou as outras bem-aventuranças, aqui na descrição do vídeo estão os links, amém? Então você pode voltar lá na primeira bem-aventurança e acompanhar o resumo desse estudo, porque na verdade não é o estudo completo do livro, e sim um resumo, para que você tenha um interesse e Deus desperte no seu coração um anseio pelas coisas do alto, que você adquira esse livro, também o livro do pastor Paulo Júnior, o perfil do verdadeiro cristão, e assim você possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, sem perca de tempo, bem-aventuranças, bem-aventurados, plenos, completos, ditosos. Essas são características do cristão. Eu queria destacar uma frase do Dr. Martyn Lloyd-Jones neste livro que eu não destaquei em nenhuma das oportunidades anteriores, que é o seguinte: o cristão, o verdadeiro crente, ele não vai viver o Sermão do Monte para ser salvo. Pelo contrário, ele vai desempenhar tais características porque ele é salvo. Amém? As religiões, o legalismo, ele coloca um fardo sobre as pessoas no qual é dito o seguinte: faça isso e tenha isso, dê isto e obtenha isto. Não, isso chama-se legalismo, religiosidade, barganha. Amém? O Sermão do Monte, o perfil do caráter do cristão, como eu disse, é o perfil, são características recebidas de forma sobrenatural, não natural, pelo Espírito Santo, e elas fazem parte do momento da conversão deste cristão até a caminhada por esta vida. Então, felicidade resume-se à tradução de bem-aventurado. Amém? São características herdadas para aqueles que herdarão a vida eterna. Até aqui nós vimos primeiro a primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres, humildes de espírito, que é aquela pessoa que reconhece a pobreza de espírito. Ela enxerga através da exposição do evangelho, da lei, que ela é pobre, miserável, perdida sem Deus por causa do pecado em Adão. Ok? A segunda bem-aventurança que nós vimos foi: bem-aventurados os que choram. É uma consequência da primeira. Você chora, lamenta, porque você é pobre de espírito e você sabe que não pode se salvar, se livrar do pecado que mora no seu coração. Então você chora, consequência da primeira, tá vendo? Terceira bem-aventurança que a gente viu aqui foi: bem-aventurados os mansos. Então, porque você é pobre de espírito, consequência de ser humilde, pobre, você chora. Então, porque você chora, você se torna manso, você é domado pelo Santo Espírito de Deus. Agora, aquela fera completamente dominada pelo pecado, pela natureza adâmica caída, é domada pelo Espírito Santo, porque ela esvaziou-se. Ela foi esvaziada de si durante o choro, durante o reconhecimento da sua pobreza. Então agora ela é mansa, ela está domada a domínio próprio. E agora nós vamos para a próxima bem-aventurança: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, saciados. Mateus capítulo 5, versículo 6. Eu lhe faço uma pergunta no início: quais são os seus desejos? O que domina o seu ser? O que o mundo, no geral, o sistema deseja, anseia? Eu te digo: posses, conquista,
casamento, prosperidade, status, poder, armazenar riquezas aqui e agora. Gozar da melhor vida aqui e agora. Ok? E você vai entender que o problema não é desejar certas coisas. O problema é o modo que você deseja. A conversão resulta nos desejos da carne, que eu acabei de citar, legais, éticos ou não, trocados pela cruz de Cristo. A cruz que muitas vezes traz vitupério, vergonha. São atos religiosos, dons, operar milagres. Tudo isso não prova que você é salvo. Ok? Diversas religiões até mesmo mais antigas do que o cristianismo, do que a história da igreja, elas operam milagres. E isso não testifica que são de Deus. O indício real que uma pessoa passou pelo novo nascimento, conheceu a Deus, é a transformação. Transformação interior e exterior. O desejo, o anseio, a vontade daquela pessoa é transformado. O anseio pelas coisas caídas agora se torna em anseio pelas coisas altas, pelas coisas de Deus. Ok? O ímpio, ele tem fome de quê? Como eu já citei, status, sucesso, poder, dinheiro, beleza, sucesso, enfim, posses. O cristão, aquele que passou pelo novo nascimento, que vai manifestar as bem-aventuranças, preste atenção, ele tem fome e sede pelas coisas do céu, as coisas de Deus. Nós temos muitos problemas, eu vou brevemente abrir um parêntese aqui, na igreja contemporânea, pois ela tem adotado métodos atrativos carnais. Para quê? Para atrair os perdidos, para atrair aqueles que estão de fora, a fim de aumentar os números em suas congregações. E o resultado disso são escândalos, pecado, blasfêmias e heresias em nome do Senhor. Porque quando eu lanço métodos atrativos carnais, venha e sua vida vai ser transformada. Realmente Deus transforma, mas a ideia do método atrativo carnal é a seguinte: você está encalhado? Venha, você vai desencalhar. Você está endividado, quebrado? Não, vem, você vai prosperar. Passa-se a ideia da melhor vida aqui agora. Eu repito, é claro que Deus lhe dá, concede sabedoria para superar todas as dificuldades nesta vida durante o caminho. Todavia, essa sabedoria também é dada àqueles que sequer são de Deus. Então são métodos que atraem pessoas que acabam causando escândalos na igreja. Pessoas que são trazidas não pela pregação do Evangelho, pelo Espírito Santo de Deus, e sim pela força e a vontade humana. E de repente não é nem para aquela pessoa vir, ou não é o tempo ainda. Então, o que é ter fome e sede de justiça? Eu quero que você preste muita atenção, e eu não vou ter pressa. Pode dar 1 hora de vídeo, eu não estou preocupado com isso. Quem realmente tem fome e sede de justiça irá ficar até o final. Eu não estou aqui para ganhar like e nem visualizações, e nem aplausos, e muito menos sucesso. Eu estou aqui para que o Evangelho seja propagado e o reino de Deus avance. E isso não me importa se haverá 1, 1000 ou nenhuma visualização. O que é ter fome e sede de justiça? Primeira observação que eu quero fazer. Aquele homem que tem fome e sede de justiça é um homem que tem sede por virtudes espirituais. Não por milagre, por bênção. Eu quero minha bênção, eu preciso de uma bênção, não vou desistir. Tá vendo? Essas músicas egocêntricas. Não,
Isso não é o perfil de um homem bem-aventurado, que compreende o que é o cristianismo, que teve o caráter tratado. Então, não, a fome e sede por justiça é por virtudes espirituais, a bênção espiritual, celestial, não carnal, não terrena. É buscar a todo custo o crescimento. Crescimento em quê? Na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada mais do que as Escrituras ensinam. Cristo, buscar a Cristo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A justiça aqui é as coisas corretas aos olhos de Deus, do Criador. É o desejo por vencer o pecado que lhe acorrenta, que lhe escraviza desde da queda. É ser livre. Verdadeiramente sereis livres. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. É uma luta contínua, ininterrupta para vencer a carne, guardar os olhos, fugir da aparência do mal, ter um relacionamento, uma relação com Deus. Por quê? Porque aquela pessoa entende, sabe que o pecado entristece ao Criador. O pecado pregou Cristo no Calvário. A ira de Deus contra o pecado matou, aniquilou, moeu Cristo no nosso lugar na cruz do Calvário. Segundo ponto, o que é ter fome e sede de justiça? Aquele desejo, aquele livre desejo de pecar que você tem da natureza caída. Antes você tinha ele e você praticava deliberadamente. Agora, hoje, você não pratica mais externamente. Você está lá na igreja, numa congregação e tal. Mas o que tem fome e sede de justiça, ele tem um domínio sobre esse desejo interno também. Por exemplo, você parou de fumar, de beber, de prostituir, de assistir imoralidade. Ou seja, são atos externos, ok? Mas ainda no interior há aquele desejo por corrupção. Então, o bem-aventurado, ele deseja se livrar destes sentimentos, desses anseios pecaminosos, porque ele foi convencido do pecado, da justiça e do juízo. Então, aqueles sentimentos internos que ele tem, e que ninguém mais além dele, Deus, pode ver, ele deseja se livrar. A cobiça, a lascívia, coisas fisiológicas que foram nos dadas para usar de uma certa maneira, de uma certa forma. No entanto, a carne deseja extravagar, extraviar o propósito do Criador. Cobiça, lascívia, más intenções e intuitos do coração. Então haverá uma luta para não ser dominado. Lembra que eu falei que agora você, na última bem-aventura, você agora é manso. Manso, manso, manso. Então você vai lutar com o domínio próprio, que é o poder de Deus que você recebeu, para que você vença tais sentimentos do homem. A luta para não ser dominado. A ideia aqui de alguém resistindo bravamente a um agressor, a um suposto agressor que quer te matar. Você está lá andando na rua, aí alguém vem com uma faca para te matar. Você vai resistir, você vai lutar, vai entrar em luta corporal com aquele agressor, a fim de quê? Legítima defesa. Então haverá uma legítima defesa contra o pecado. Você está entendendo? Então aqui é uma característica daquele que tem fome e sede de justiça. Paulo falou, né? Você lembra que eu já citei lá nas bem-aventuranças anteriores? Romanos 7,19. O mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo está falando, em outras palavras, eu não quero pecar, mas a natureza pecaminosa me faz errar, me faz escorregar, me faz pecar, mas eu odeio isso, eu não quero. O cristão falha, o cristão erra, escorrega, mas não deseja falhar. Eis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Ele não é perfeito, mas ele deseja ser. Diferente daquele que está entregue às suas paixões, que para ele tanto faz. Você deseja viver livre do pecado. E eu estou te perguntando. Ou você lambe os dedos quando o pecado é consumado e parte para a próxima?
Os crentes hoje, meu irmão, é um anseio para imitar tudo. Imitar o cantor, o ator, imitar o político, imitar o pastor, o sacerdote, etc. Imitar até o cachorro. Mas não tem aquele anseio de imitar a Cristo, de crescer a imagem e estatura de Cristo. Então isso nos mostra que há algo muito sério e errado com a igreja contemporânea. O anseio da igreja contemporânea hoje é prosperidade, é cura, é melhor vida aqui agora, é casar, desencalhar, é namorar, é ficar, é comprar a casa, é comprar o carro, é formar. Esse é o anseio. As pessoas estão dando a vida por isso, em primeiro lugar. E aí que está o erro. Terceiro, aquele que tem fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça é um desejo de ter um relacionamento com Deus, de ter comunhão com Ele. Como você ama alguém que você não se relaciona, que você não tem um relacionamento, diálogo, conversa, não tem desejo de orar, de buscar, de se entregar no conhecimento das Escrituras, de ir numa escola bíblica dominical. Escola bíblica dominical? A maioria das congregações hoje sequer tem uma escola bíblica dominical. Eles querem a religião pronta. A pessoa carnal quer a religião pronta. Da benção. Igreja que não gosta de ter comunhão com Deus, que murmura se o culto demorar a acabar. Mas que conversa é essa? Sinto te dizer, você não tem fome e sede de justiça. Pois quem tem fome e sede de justiça tem fome e sede de comunhão continuamente com Deus. Como o salmista escreveu: busque ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Como Jeremias está escrito: buscar-me-eis e me achareis, Deus falando. Quando me buscardes, ó povo rebelde, preso na Babilônia, entregue aos pecados, à rebeldia, quando me buscardes de todo o vosso coração. Moisés viu de tudo. Ele viu a sarça ardente, ele viu o mar se abrir, ele viu uma nuvem conduzir o povo pelo deserto. Aquele homem viu tudo. Aí você acha que ele, estou satisfeito, estou saciado. Não, eu quero mais. Eu rogo-te, Senhor, rogo, mostra-me a tua glória. Fome e sede de justiça. Nada nessa terra, do mundo, nada deste mundo, pode saciar o anseio de um salvo. Somente a presença de Deus. Então, depois de tudo isso, vamos à próxima pergunta. Então, o que não é fome e sede de justiça? Primeiro, nós vimos alguns destaques do que é fome e sede de justiça. Acaba que o que é leva ao que não é, e eu citei algumas coisas. Mas vamos mais a fundo agora. O que não é ter fome e sede de justiça, segundo o nosso Senhor Jesus Cristo, segundo as Escrituras? Lembrando mais uma vez que aqui é um resumo, gente. É um resumo do estudo no Sermão do Monte do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Eu recomendo, eu estou fazendo esse estudo aqui no YouTube para que você seja estimulado a adquirir este estudo e possa você mesmo, não depender de ninguém, nem de mim, mas crescer na graça e no conhecimento, dependendo somente do Espírito de Deus. E também do outro livro do pastor Paulo Júnior, O Perfil do Verdadeiro Cristão, que eu também estou me baseando nos sermões que ele ministrou, que está no YouTube aí, no canal dele, a respeito dessas bem-aventuranças, tá bom? Então, o que não é? Buscar a Deus, não por Deus, mas pela bênção. Eu já citei agora há pouco, vou repetir. Muito vem a nós, e nunca ao vosso reino, nunca ao próximo, ao irmão. Por mim, para mim, minha casa, minha família, minha vida, meu carro, minha casa, meu apartamento, meu trabalho, minha profissão, minha vida, eu. Egocêntrico.
esses são jargões egoístas que estão presentes até mesmo nas composições, nas letras, em muitos cultos a Deus aos domingos de manhã. Como eu disse, para mim, por mim, para minha casa, para minha família, nunca para nós e nunca para Deus, por Deus. Tá vendo que é algo egoísta, egocêntrico, é sempre para mim, nunca por nós e nem para Deus. Ou seja, muito pecado, muita ganância, muito interesse, não em Deus, mas no mundo. Vou te dar um exemplo aqui. Se você ficar dias sem comer, sem se alimentar, sem tomar água, fazendo aqui agora uma analogia à fome e sede, 7, 15, 30 dias, você não terá força sequer para carregar um saco de arroz. Amém? Agora, a analogia, dias sem se consagrar, sem se encher do Espírito, sem labutar nas Escrituras, sem se relacionar com Deus, sem fome e sede de justiça, você não vai se alimentar. Se eu não tenho fome e sede, eu não vou me alimentar, eu não vou beber. De quê? Da palavra, do Espírito. Não vou buscar, não vou me separar, não vou me consagrar, não vou guardar os olhos, vou me lambuzar no pecado. Consequência, fazendo uma analogia, você não terá forças para resistir ao pecado, para fugir do pecado e para resistir ao diabo. Você verdadeiramente não vai conseguir vencê-lo. Vencer a lascívia, a cobiça, a imoralidade, as propostas indecorosas e etc. Meu irmão, palavras do nosso Redentor. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. João 6:27. Qual a nossa prioridade, igreja? Eu quero que você faça uma reflexão. Seja você quem for. Talvez você não sequer parou para pensar isso toda a sua vida em uma igreja, de atos religiosos. Qual é a minha prioridade hoje? Você talvez nunca se fez essa pergunta. Qual que é o meu anseio? Quais são os nossos anseios, igreja? Talvez você nunca se perguntou. E a rotina vai te levando, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Atos religiosos, místicos, e você achando que está agradando a Deus, enquanto está servindo ao próprio ventre. Então eu te pergunto, a nossa intenção é ir ao culto, ao falar com Deus, até mesmo a orar, ao pregar, cantar, louvar, ajudar o próximo, fazer uma caridade e etc. Qual é o nosso anseio, até mesmo nessas horas? Que o nosso anseio seja Deus, meu irmão. Talvez eu e você não conseguiremos ser santos sempre. Talvez nós iremos escorregar, haverá dias escorregadios, iremos nos machucar, iremos machucar os outros, mas tenhamos a certeza, meu irmão, que nós queremos ser santos, que queremos crescer, que queremos ser a imagem e a semelhança daquele que morreu por nós, daquele que nos criou. Essa é a marca do cristão. O cristão é aquele que tem fome e sede de justiça pelo céu, e por isso ele é feliz, pleno, completo, ditoso. Se você é como Zaqueu, meu irmão, que queria ficar cada vez mais rico, abastado, que enganava, que usurpava os menos favorecidos, que passava por cima de princípios éticos, espirituais, religiosos, a fim de ter posses, poder, popularidade. Meu irmão, olha para Zaqueu. Quando Zaqueu se encontra com Jesus,
ele se arrepende e tem fome por justiça. Ele restitui quem ele havia verdadeiramente roubado. Ele restitui, ele se volta para Deus. Zaqueu agora queria, meu irmão, crescer no Senhor, nas coisas de cima, não mais nas terrenas. Talvez seus anseios sejam legais, diferentes dos de Zaqueu, seja se casar, ter um bom emprego, saúde, estabilidade, felicidade, não está errado. O problema, meu irmão, é que se tudo isso for o seu alvo, o seu foco principal, sua prioridade, o seu maior anseio, tudo isso se transformará em ídolos, lealdades, e o que era para ser bênção será maldição. Rompa com os ídolos hoje, meu irmão. O que para Paulo, Saulo de Tarso, antes era ganho, agora se tornou como esterco. Diga como Paulo, meu irmão: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, como esterco. Para quê, Paulo? Para que possa ganhar a Cristo. Ele abriu mão, meu irmão, das regalias da sua posição que o judaísmo lhe concedia, por amor a Cristo, por amor àquele que lhe alcançou na estrada de Damasco. Ele abriu mão do lucro que a sua posição religiosa lhe conferia para sofrer prejuízo, vergonha, escárnio, pobreza, andar sem salário, sem casa, sem família, morrer sozinho, por amor a Deus e aos perdidos. Paulo sabia que quem tivesse fome e sede de justiça, meu irmão, seria saciado, independente de bênçãos ou posses. Ele declarou: tudo posso naquele que me fortalece. Sei ter abundância, mas também sei ter falta. Declare como o salmista agora, meu irmão: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Irmãos, a verdadeira bênção do Evangelho é a face de Cristo. É a face de Cristo, meu irmão. É a face de Cristo. É a face de Cristo. Amém.